Audio Jungle. Oi crianças, tudo bem com vocês? A partir de hoje nós vamos falar sobre um novo assunto. Um assunto que talvez já seja um pouco conhecido para vocês, que eu já até ouvi nessa linha. De novo esse tema! Sim, crianças, de novo nós vamos falar sobre a criação. É um tema que nós amamos e dessa vez nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Vamos trazer coisas diferentes para vocês, que vocês têm dúvidas e que sempre perguntam. Então, não podia ser diferente. Hoje nós vamos começar por Gênesis, capítulo 1. Eu vou esperar vocês abrirem, né? Nossa, deve ser muito difícil abrir Gênesis, capítulo 1. Corre lá para conseguir abrir. E aí nós vamos ler só 3 versículos, tá bom? Vamos ler o versículo 3, o versículo 11 e o versículo 20. Eu vou ler aqui com vocês. Já abriram? Espero que sim, né? Vamos lá. Diz assim, primeiro nós vamos ler o 3, tá bom? Diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora é o versículo 11. Vamos lá? Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que se deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas próprias espécies. E assim foi. Agora, crianças, o versículo 20, tá bom? Diz assim: Disse também Deus, enche-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Então, criança, aqui em Gênesis 1, fala sobre a natureza que Deus criou. Fala sobre a luz que nós vemos, né? O sol, a claridade. E também diz sobre a plantação, sobre as árvores que a gente vê, as flores. Tudo isso foi Deus que criou. E também uma coisa que a gente ama muito, né? Que são os animais. Será que Deus criou as onças e os leões? Sim, crianças, com certeza foi Deus que criou. Será que foi Deus que criou os elefantes gorduchinhos? Sim, foi Deus que criou. E esse aqui? É um burrinho, né? Um jeguinho. Foi Deus que criou também. E a tartaruga que anda devagarzinho? Foi Deus que criou? Sim, foi Deus que criou. E também as aves que voam lá no céu, nós acabamos de ler sobre elas. Foi Deus que criou também, crianças. Então, os animais grandes, os animais pequenos, os magrinhos e os gordinhos como os elefantes, tudo isso foi Deus que criou. E Deus, Ele não só criou esses animais, como Ele controla todos eles e também toda a natureza. Vocês sabiam disso? Lá no Novo Testamento, tem uma passagem que conta de uma certa noite quando Jesus estava andando de barco com seus discípulos. E aí começou uma chuva muito forte, muito forte, muito forte. Vocês já viram uma chuva muito forte? Sim, né? Nós já passamos por isso aqui na nossa cidade. E choveu muito forte e teve muito trovão, muita trovoada. E os discípulos começaram a ficar desesperados, muito nervosos, porque todo mundo tinha medo, né? E eles estavam lá no alto mar. Olha só que perigo, crianças. E Jesus estava lá no barco. Mas sabe o que Jesus estava fazendo, ó? Dormindo. Jesus estava dormindo. Vocês acreditam nisso? E aí, Jesus estava tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não tinha medo de nada disso. E sabe por quê, crianças? Porque ele sabia que Deus, o seu Pai, tinha um controle sobre todas as coisas. E nós, que também somos filhos de Deus, você tem medo, crianças, da chuva muito forte, do vento muito forte, dos trovões, da trovoada? Você também fica com medo? Eu acho que depois dessa lição você não vai ter medo mais, né? Sabe por quê? Porque Jesus, ele ficou tranquilo nesse dia, nessa noite, sabendo que Deus tinha um controle sobre tudo que é da natureza, porque foi Deus que criou. E aí,
Jesus ele se levantou, né, depois de ser chamado pelos discípulos, e ele só disse para os ventos e o mar se acalmar. E sabe o que aconteceu? Tudo se acalmou. E os discípulos ficaram impressionados e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe quem ele é? Ele é Deus. Então, Jesus nos ensinou que nós não precisamos ter medo de nada disso, porque Deus, ele controla tudo isso, porque foi ele mesmo que criou. Então, crianças, nós devemos confiar que quando isso tudo acontecer, nós não devemos temer, não devemos ficar com medo, desesperados como aqueles discípulos ficaram. Não, nós devemos, assim como Jesus, confiar e descansar, crendo que Deus ele tá nos protegendo de tudo isso, porque Deus ele cuida de todos os animais que ele criou, cuida da natureza. Imagina de nós, que ele nos ama tanto, Deus também cuida de nós. Então, crianças, não tenha medo dessas coisas não, tá bom? Se vocês tiverem medo, ore e peça a Deus para que tire esse medo, para ele te mostrar que ele tem cuidado de você, mesmo quando vem uma chuva muito forte, quando você tem medo do trovão, do relâmpago. Deus ele vai te proteger e proteger a sua casa e a sua família, tá bom? Então, crianças, vamos orar agradecendo a Deus porque ele cuida de nós e porque ele criou tantas coisas maravilhosas na natureza pra gente cuidar e pra gente amar. Tá bom, crianças? Então feche os olhos que nós vamos orar. Jesus, eu quero te agradecer pela vida dessa criança que está assistindo essa aula, pela vida da família dela, Pai, que tem tirado esse tempo para que ela possa aprender mais da sua palavra, Pai. Eu te agradeço por todos eles, Pai. Peço que o Senhor venha cuidar, não venha deixar faltar nada e que o Senhor venha falar no coração dessa criança, que o Senhor tem cuidado da vida dela e que ela não deve temer nada, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que fez toda a criação linda, maravilhosa para nós mesmos, para que a gente possa aproveitar tudo que o Senhor criou. Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Criador mais perfeito que existe, porque o Senhor criou as coisas mais lindas que existem nesse mundo, Pai. Por isso eu te agradeço, porque o Senhor criou e o Senhor cuidou, assim como o Senhor nos criou e assim como o Senhor cuida da nossa vida. Por isso eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, crianças, essa é a nossa aula de hoje e nas próximas fiquem ligadinhos que as outras tias vão contar mais pra vocês sobre isso, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Em 7 dias Deus criou o mundo e na Bíblia assim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no primeiro dia Deus criou a luz e separou a escuridão da claridade. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. E no segundo dia fez o firmamento e colocou o céu em cima e a água embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. Em 7 dias Deus criou o mundo e na Bíblia assim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no terceiro dia fez separação de mar e terra e fez nascer a plantação. E o mar faz muita onda, na terra nasce a planta, balança suas folhas. E o mar faz muita onda, na terra nasce a planta, balança suas folhas. E no quarto dia ele fez o sol, a lua e as estrelas pra brilharem no céu. E gira como a lua, pisca como estrela e solta raio como o sol. E gira como a lua, pisca como estrela
Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia assim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no 5º dia fez os passarinhos e todos os animais que moram lá no mar. E bate as suas asas, e bate as suas asas. Nada igual ao peixe, nada igual ao peixe. E bate as suas asas, nada igual ao peixe. E no 6º dia os outros animais, selvagens e domésticos, fez para nós. E pula igual macaco, e pula igual macaco. Corre igual cachorro, e corre igual cachorro. E pula igual macaco, corre igual cachorro. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia assim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. No 6º dia ainda Deus criou Adão, e de sua costela ele fez a Eva. E abraça um ao outro e anda de mãos dadas, e pula de um pé só. E abraça um ao outro e anda de mãos dadas, e pula de um pé só. No 7º dia ele descansou, abençoou o sábado e santificou. E abraça todo mundo, levanta a sua mão, agradece a criação. E abraça todo mundo, levanta a sua mão, agradece a criação. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia assim você verá.